Né, com a terceira parte do nosso vídeo, que são as questões, sobre questões relevantes, né, que devem ser consideradas por quem está pensando em vir morar aqui na Índia, se casar, né, com um indiano ou casar com outra pessoa de qualquer país próximo e vir morar no país dele, tá? Continuando, eu falei, a última coisa que eu falei foi a questão do idioma, né? E agora eu quero falar da outra questão que eu anotei aqui. Assim, trabalho, né? Você se muda para o país dele, você vai poder trabalhar aqui, você, brasileira, mulher, independente, estudou, trabalha, tem seu dinheirinho, né? Tem sua vida, você que banca suas contas, você que paga suas contas, você se casa com uma pessoa daqui, ou do país próximo, será que você vai poder trabalhar aqui? Pensa nisso. Será que, primeiro, a primeira questão é a questão do visto. Você tem um visto para trabalhar aqui, ou nesse país que você está pensando em se mudar? Outra questão, a língua, né? A gente entra de novo no assunto do idioma. Se você não domina nem o inglês, é a única língua em comum entre vocês, tá? Então pensa bem se você... em relação à questão do trabalho, né? De repente você fala, ai não, eu vou morar, eu vou servir, vou cuidar dele o resto da minha vida, eu vou ficar sendo dona de casa, eu vou virar uma bahu, né, que é tipo a noiva, a esposa indiana perfeita. Você pode até tentar, tá? Eu vou falar sinceramente, você pode até tentar, mas você foi criado numa cultura completamente diferente. Se isso já é um fardo, até para a mulher indiana, né, mas elas não têm opção. Para você, que foi criado numa cultura totalmente diferente, que é a mesma que a minha, isso será muito pior. Você não vai se encaixar nunca. Você pode fazer um esforço, você pode fingir, né? Você pode representar, né? Mas até quando você vai conseguir fazer isso? Até quando você vai conseguir ocultar sua personalidade e colocar esse personagem aí da bahu perfeita na sua vida? Você vai conseguir, né? Para a família dele, para a sociedade, para ele, você vai conseguir, tá? Então, se você, a partir do momento que vai contra a sua personalidade, que você se sente totalmente oprimida, não vale a pena, tá? Então, pensa bem. Em relação ao trabalho, ele não aceitou mesmo a família, a gente conversa isso no próximo vídeo, eles nunca aceitam. Mas em relação ao trabalho, ela ficava sem fazer nada o dia inteiro, foram meses e meses sem fazer nada, né? E por mais que tudo seja novidade, ela não era tão fã assim da Índia como eu sou, por exemplo. Então tudo pra mim é novidade, tudo pra mim é legal, mas ela não era fã, não estava assim, ela veio por causa dele, só ele, dane-se a Índia, ela queria ele, né? E ela estava com ele, mas ao mesmo tempo, ela estava infeliz, né? Ela não ia a lugar nenhum, não podia trabalhar, não podia exercer a profissão dela, não podia dirigir, não podia fazer um monte de coisa. Porque não é que a mulher não possa dirigir, aqui ela não tinha como dirigir por causa da carteira e tal, aquela coisa toda. Uma coisa bem complicada, e ela não aguentou, entrou em depressão várias vezes, e no final ela se pirulitou e foi embora do Brasil, depois levou o indiano dela junto, tá? E esse é um caso, são muitos, tá, gente? Esse é um caso que eu contei. Então pensa muito antes de tomar essa decisão, tá bom? Em relação ao trabalho, tá? Segunda não, uma das últimas questões que eu quero abordar aqui com vocês é a questão da mulher, né? Dos direitos, da liberdade da mulher. Pensa muito bem se você consegue se adaptar nessa cultura, nessa nova cultura que você... É sinônimo de biscate, tá? Você fala, meu Deus, mas que século que a gente está... Gente, estamos falando de Índia, nós estamos falando de Estados Unidos, tá? Índia. Tem lugares na Índia que não é a mulher ficar andando sozinha, tipo as coisas que eu faço, tirar foto, vídeo, o que ela está fazendo? Ela quer, está se exibindo, está exibindo a figura na Medina, né? Falava na novela do Clone, né? Está exibindo a figura na Medina, aqui está exibindo a figura no templo, né? A mentalidade é completamente diferente. A mulher sozinha, se sassaricando muito por aí, ela quer um homem. É a mentalidade daqui, tá? E de muitas regiões daqui da Índia, tá? Não criticando, eu estou falando da realidade, tá? Contra vocês, se é bom ou se é ruim, estou dizendo que a realidade é o mundo que eles vivem, não é o seu mundo. Então, se você for uma região, o seu amado, você vai morar numa região que tem esse costume, você tem que ficar em casa,
tá? Porque no caso deles quanto menos você vê a mulher, quanto menos aparição ela faz na sociedade, significa que ela é muito respeitosa, digna de respeito, né? Eu vou dar um exemplo. Minha família mesmo, tá? A mulherada não fica lá junto com os homens. Se chega alguma visita, o papel da mulherada é cumprimentar, né? Se for a pessoa mais velha, toca os pés da pessoa na mesma hora. Já vai pra cozinha, prepara o chai, os biscoitinhos, traz, serve, tá? Então prestar respeito, né? Dar respeito. Segundo, servir e depois sumir, tá? Some, vai lá pra dentro do quarto, sei lá onde é que elas vão. Some, não é pra ficar ali, não é. Elas não participam das coisas, falando assim, né? É o que acontece. É a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco assustada, mas eu segui, né? Porque eu vou ficar aqui, né? Vão achar que eu tô querendo dar em cima dos homens. Então deixa eu pirulitar também pra onde é que elas foram. Eu segui a minha cunhada do que canto. É assim, tá, gente? Não tô dizendo que todos os lugares são assim, mas você tem que prestar bastante atenção se o lugar que você está pensando em ir é assim, tá? Muitas vezes você vai ter que, as suas roupas, seu código de vestimenta que você está acostumado, não vai servir para determinada região, tá? Outro exemplo, jeans. Jeans para mim tipo, é o lugar usado em todo lugar do mundo. Aqui não vai todo mundo usar jeans, em Delhi não usa jeans. Mas no interior da Índia, provavelmente o seu amado vai falar do interior da Índia, a probabilidade de ser muito grande, tá? Da parte rural da Índia, né? Eles estão a rodo no Facebook, nessas redes sociais todas, né? Então a probabilidade de ele ser desse lugar é muito grande. Jeans, eu vou fazer um vídeo sobre o jeans, prometo, tá? Mas não, jeans é proibido, tá? Não é pra mulher direita, mulher casada não usa jeans, pronto, entendeu? Tá? Então pensa muito, muito antes de tomar essa decisão. E a última questão, que o vídeo já está longo de novo, eu falo demais, meu Deus do céu, desculpem. A última questão é a questão financeira, tá? Eu não estou dizendo, não faço apologia à riqueza, não estou dizendo, mas gente, você está acostumado com um estilo de vida no Brasil, certo? Você trabalha, de repente você, né, vive com seus pais, não sei, mas você tem um padrão de vida. A partir do momento que o seu padrão de vida, que você conhece um cara, você pensa em mudar o país dele, será que você vai ter o mesmo padrão de vida ao qual você está acostumada? Ai, mas eu amo ele, né? Você está dizendo, eu amo, eu não importo. Se importe, porque isso vai pesar muito depois, tá? De repente você vai se mudar para o lugar dele, onde não tem o mínimo conforto, tá? Não tem o mínimo conforto ao qual você está acostumada, tá? Vou dar um exemplo. Máquina de lavar. Ainda é uma coisa nova em muitos lugares da região rural da Índia. Eu conheço, gente. Eu vou todo ano. Eu morava lá na parte rural da Índia, nas primeiras vezes que eu estive aqui. Não tinha máquina de lavar na minha casa, tá? Das duas, uma. Ou você vai ter que pedir para lavar fora, né? Porque tem muitas pessoas, empresas pequenas, né? Vendedores, lavadores, né? Pessoas profissionais lavando e passando a roupa, ótimo. Ou, mas geralmente a maioria lava em casa, tá? Passa, elas mandam passar na rua. Lava em casa. E lavar em casa, se não tem máquina, você vai fazer o quê? Você vai ficar de cócoras, que nem as indianas, lavando assim, ó, no chão, tá? Ou no tanque, se tiver um tanque, uma coisa assim. É no chão mesmo, gente. Então eu tô falando porque é assim. Todo o trabalho que a máquina de lavar faz, né? Lavar, enxaguar, centrifugar, secar, você que vai ter que fazer com as suas mãos, tá? E não é roupa de repente é roupa de um batalhão, tá? Então pensa, né? Pode parecer, máquina de lavar. Claro que tem máquina de lavar na Índia, claro que tem, gente. Mas tem regiões que a gente não tem nem luz, tem região que não tem nem eletricidade, gente, tá? Delhi mesmo tem falta de luz todos os dias, tá bom? Delhi, o Uttar Pradesh tem falta de luz todo dia, gente. De repente não dá pra você usar máquina de lavar. E como é que faz? Tá? Pensa nisso, pensa, né? Entre outras questões, o banheiro, já falei do banheiro indiano aqui, gente. Você vai conseguir se adaptar, né? Agora, quanto à questão financeira, o conforto, né, que você tem no Brasil, tudo bem, se você realmente quer muito vir pra cá e lutar por esse amor e por esse relacionamento, que de repente foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida,
venha, mas venha preparada, tá? Sabendo que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, do seu conforto, até você, ou não, depende da família dele, tá? Depende dele, depende da região onde ele mora, depende de muita coisa, mas eu tô falando assim, no geral, tá? Índia geral. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Seja o conforto, seja os seus hábitos alimentares, muita coisa para poder fazer isso dar certo, né? E por que ele não tem que abrir mão? Porque ele está no lugar dele, ele está na terra dele, né? Você vai falar, minha filha, se vira, né? A família dele fala, ó, peraí, né? Você que decidiu vir, você que está, a responsabilidade é sua, tá? E a questão financeira, como eu estava falando, é muito importante. Sabe que chegando aqui você vai ter todo o conforto que você estava acostumado a ter no Brasil? Pensa nisso, tá? E se não tiver, será que você vai poder trabalhar para poder obter esse conforto de volta? Tá bom? Quando a gente tem 18, 19, 20 anos, tudo é beleza, né? Ah, tô dentro. Mas depois de uma certa idade, como eu sei que a maioria das mulheres que se envolvem com indianos, elas não são tão novinhas assim, elas já estão quase mais de 30 para mais, né? Muitas já têm até segundo, terceiro casamento. Então, gente, a gente já tem uma vida inteira, uma história inteira, né? Um padrão de vida inteiro que foi até aí. Sei que você com 50 anos de idade, com 40, você está afim de destruir tudo isso para começar de novo. Pensa muito, tá? E espero que eu não tenha magoado ninguém com esse vídeo, mas minha intenção é ajudar e fazer vocês assim, pensarem um pouquinho assim, racionalmente, antes de dar esse grande passo da sua vida, tá? Porque uma vez que você esteja aqui, talvez não tenha como você voltar atrás, tá? É só seguir, tá? E eu espero que siga da melhor forma possível, tá bom? Então, um abraço e boa sorte, que tenha a melhor decisão, pense bastante que sua decisão seja a melhor de todas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!